O cheiro acre da urina fermentada misturava-se ao vapor pútrido que subia das fossas abertas, enquanto Lúcius Cornélius tentava manter a dignidade diante do espetáculo degradante que sua vida havia se tornado. Suas mãos trêmulas seguravam uma esponja ensanguentada, o único instrumento de limpeza disponível naquele lugar imundo, onde os prisioneiros políticos eram obrigados a realizar suas necessidades mais básicas sob os olhares zombeteiros dos guardas pretorianos. O mármore frio sob seus pés descalços contrastava cruelmente com o calor sufocante que emanava dos corpos amontoados. Homens que um dia foram senadores, comerciantes prósperos, filósofos respeitados, agora reduzidos a animais enjaulados em latrinas coletivas que mais pareciam antecâmaras do inferno. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Como um jovem de família patrícia, nascido nos jardins perfumados de uma vila romana, chegou a este momento de suprema humilhação. Como alguém que cresceu entre os vapores delicados do incenso nos templos e o aroma suave das rosas que enfeitavam os átrios de mármore, veio parar neste lugar onde o fedor da degradação humana se tornara sua única companhia? A história de Lúcius começava 40 anos antes, quando Roma ainda sonhava com a eternidade de seu império e os banheiros públicos representavam o auge da civilização urbana. Nascido durante o reinado de Adriano, ele cresceu acreditando que as termas e latrinas comunais eram símbolos do progresso romano, locais onde cidadãos de todas as classes se reuniam para discutir política, filosofia e negócios enquanto cuidavam de suas necessidades corporais. Que ironia cruel do destino que estes mesmos espaços, outrora símbolos de sofisticação social, se tornassem o cenário de sua derradeira provação. Lúcius lembrava-se dos dias dourados de sua juventude, quando acompanhava seu pai, Marcus Cornélius, às grandes termas de Trajano. O vapor perfumado dos banhos quentes misturava-se às conversas eruditas dos homens mais influentes de Roma. Ali, sentados nas elegantes latrinas de mármore decoradas com mosaicos representando cenas bucólicas, os patrícios romanos conduziam negócios que movimentavam o império. A água corrente que fluía sob os assentos de pedra levava embora não apenas os dejetos, mas simbolicamente também as preocupações mundanas, purificando tanto o corpo quanto o espírito para as grandes decisões políticas do dia. A repressão começou sutilmente. Lúcius foi proibido de frequentar certas termas reservadas à elite. Depois, suas propriedades foram confiscadas sob pretextos fiscais. Seus amigos patrícios, temendo culpa por associação, começaram a evitá-lo nas reuniões sociais. Mesmo assim, sua fé não vacilou. Ele interpretava cada obstáculo como teste divino, cada humilhação como oportunidade de purificação espiritual. O ponto de ruptura chegou quando Lúcius organizou uma manifestação pacífica diante do Coliseu, onde cristãos carregavam cartazes denunciando a brutalidade dos jogos gladiatórios. A ironia não passou despercebida. O mesmo sistema hidráulico que alimentava os elegantes banhos romanos também servia para lavar o sangue das arenas após os espetáculos mortais. Era impossível separar a civilização romana de sua sede de violência, assim como era impossível separar a beleza dos mosaicos termais da podridão dos esgotos subterrâneos. A prisão de Lúcius foi espetacular. Soldados pretorianos invadiram sua casa durante um banquete cristão, arrastando-o pelas ruas até uma cela subterrânea situada exatamente sob as fundações das termas de Caracalla. A localização não era coincidência. As autoridades queriam que ele ouvisse constantemente o som da água corrente e as vozes dos banhistas que um dia foram seus pais sociais. Era uma forma requintada de tortura psicológica. Lembrar-lhe constantemente do mundo que havia perdido por causa de sua teimosia religiosa. Se isso está te tocando de algum jeito, aproveita agora e se inscreve, tem muito mais vindo por aqui. Os primeiros meses de cárcere foram os mais duros. Lúcius foi mantido numa cela úmida, onde a única latrina era um buraco no chão que se conectava diretamente ao sistema de esgotos das termas superiores. O cheiro era indescritível, uma mistura nauseática de dejetos humanos, produtos químicos usados na limpeza dos banhos e a putrefação orgânica que se acumulava nos cantos mal ventilados.
Seu corpo, acostumado aos óleos perfumados e à água cristalina dos banhos aristocráticos, reagiu violentamente. Desenvolveu feridas na pele, problemas digestivos e uma tosse persistente causada pelos vapores tóxicos. Mas foi durante esse período de maior sofrimento físico que Lúcio experimentou suas mais profundas revelações espirituais. Sozinho naquela imundície, privado de todos os confortos materiais que um dia considerava essenciais, ele descobriu uma paz interior que jamais experimentara nos mármores perfumados das termas patrícias. Seu corpo estava se deteriorando, mas sua alma encontrava uma força que parecia crescer em proporção inversa ao declínio físico. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. As autoridades romanas, percebendo que a prisão simples não estava quebrando o espírito de Lúcio, decidiram intensificar a humilhação. Transferiram-o para uma latrina pública abandonada no subúrbio de Roma, um local onde criminosos comuns e prisioneiros políticos eram obrigados a conviver em condições subhumanas. O espaço havia sido originalmente projetado como banheiro comunal para gladiadores aposentados, mas a falta de manutenção o transformou num pesadelo sanitário. Ali, Lúcio encontrou outros cristãos que haviam sido presos por crimes similares ao seu. Juntos, eles transformaram aquele lugar abjeto numa igreja improvisada. Cantavam salmos enquanto limpavam os dejetos acumulados, rezavam enquanto esfregavam as paredes cobertas de limo. Compartilhavam os poucos alimentos disponíveis enquanto sentados nos assentos de mármore rachado das antigas latrinas. Para os guardas romanos, aquilo era incompreensível. Como prisioneiros podiam encontrar dignidade e até mesmo alegria em condições tão degradantes? A resposta estava na transformação espiritual que Lúcio havia undergone durante seu cativeiro. Ele aprendeu a ver além das aparências, a encontrar beleza espiritual onde outros viam apenas sujeira e degradação. Seu corpo estava magro e marcado por feridas, mas seus olhos brilhavam com uma luz interior que impressionava até mesmo os guardas mais endurecidos. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Durante os 2 anos seguintes, a prisão de Lúcio tornou-se um centro de peregrinação clandestina para cristãos de toda Roma. Famílias inteiras arriscavam suas vidas para visitar aquela latrina transformada em santuário, onde um ex-patrício romano pregava sobre a dignidade humana em meio ao fedor dos esgotos. Suas palavras ganharam força justamente por serem pronunciadas no cenário mais improvável possível. Como alguém poderia duvidar da sinceridade de um homem que abandonara os luxos dos banhos aristocráticos para encontrar Deus numa latrina pública? As autoridades romanas ficaram cada vez mais alarmadas com a popularidade crescente de Lúcio. Relatórios chegavam ao imperador descrevendo multidões que se reuniam nas proximidades da prisão latrina, cantando hinos cristãos e distribuindo alimentos para os necessitados. O que começava como punição exemplar estava se transformando em propaganda involuntária para a nova religião. Era preciso tomar medidas mais drásticas. A decisão final veio durante uma reunião do Senado romano, onde se debatia o crescimento do cristianismo nas províncias orientais. Senadores que um dia frequentavam as mesmas termas que Lúcio argumentavam que sua influência havia se tornado perigosa demais para ser tolerada. Propuseram uma solução que consideravam genialmente cruel. Ao invés de executá-lo e criar um mártir, decidiram transferi-lo para a latrina mais imunda de todo o Império Romano, localizada num forte militar na fronteira com a Germânia. O local escolhido era lendário entre os soldados romanos por sua repulsividade. Situado numa região pantanosa, o forte militar possuía latrinas que eram verdadeiros poços de pestilência. A água estagnada, a falta de ventilação e o acúmulo de dejetos de centenas de soldados criavam um ambiente tão tóxico que mesmo os legionários mais resistentes evitavam permanecer ali por longos períodos. Era para esse inferno sanitário que Lúcio seria enviado, numa viagem que duraria meses e da qual poucos esperavam que sobrevivesse. A jornada até a fronteira germânica foi em si mesma uma provação terrível. Acorrentado no fundo de uma carroça que transportava suprimentos militares, Lúcio teve que suportar semanas de viagem através de estradas esburacadas, dormindo sobre palha úmida e alimentando-se de restos de comida azeda. Seu corpo, já enfraquecido pelos anos de prisão, reagiu mal às privações da viagem.
Desenvolveu febres altas, disenteria e feridas infectadas nos locais onde as correntes roçavam sua pele. Mas foi durante essa jornada que Lúcio escreveu mentalmente alguns de seus textos mais inspirados sobre a natureza transitória da existência física e a eternidade da alma humana. Privado de materiais para escrever, ele memorizou longos trechos de reflexões teológicas que mais tarde seriam transmitidos oralmente pelos cristãos que o conheceram. Suas meditações sobre o significado espiritual do sofrimento físico tornar-se-ão fundamentais para o desenvolvimento da teologia cristã primitiva. Quando finalmente chegou ao forte militar nas margens do Reno, Lúcio estava irreconhecível. O jovem patrício que um dia frequentara os banhos mais elegantes de Roma havia se transformado num homem esquelético, com barbas e cabelos compridos, vestindo farratos que mal cobriam seu corpo coberto de cicatrizes. Mas seus olhos ainda mantinham aquela luz interior que havia impressionado tantos em Roma. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. A latrina militar onde foi confinada superava em horror tudo que Lúcio havia experimentado anteriormente. Era literalmente uma fossa aberta escavada no solo pantanoso, coberta por uma estrutura de madeira apodrecida que oferecia proteção mínima contra o clima rigoroso da fronteira. O cheiro era tão intenso que causava náuseas mesmo nos soldados mais experientes. Insetos e ratos infestavam o local, alimentando-se dos dejetos acumulados e espalhando doenças que dizimavam regularmente a guarnição. Mas, mais uma vez, Lúcio encontrou uma forma de transformar o inferno num espaço sagrado. Começou a limpar sistematicamente a latrina, removendo o lixo acumulado e organizando um sistema rudimentar de drenagem que melhorou significativamente as condições sanitárias. Sua experiência anterior com os sistemas hidráulicos romanos revelou-se útil. Mesmo sem ferramentas adequadas, conseguiu desviar água de uma fonte próxima para criar um fluxo que carregava os dejetos para longe do forte. Os soldados romanos, inicialmente hostis à presença de um prisioneiro cristão, começaram a respeitá-lo quando perceberam os benefícios práticos de sua presença. Pela primeira vez em anos, a latrina militar tornou-se um local tolerável. Mais que isso, Lúcio organizou um sistema de turnos para limpeza e manutenção que envolveu gradualmente toda a guarnição. Sem pregar abertamente sobre religião, ele demonstrou através de ações práticas os valores cristãos de serviço e amor ao próximo. A influência de Lúcio cresceu quando uma epidemia de disenteria ameaçou dizimar o forte. Sua experiência com plantas medicinais, adquirida durante os anos de prisão em Roma, revelou-se crucial para controlar a doença. Preparou infusões com ervas locais que ajudaram a curar os soldados doentes. Organizou medidas de quarentena que impediram a propagação da epidemia. Em poucos meses, o forte militar com a pior reputação sanitária de toda a fronteira romana tornou-se modelo de higiene. O comandante do forte, um veterano chamado Gaius Maximus, que servira nas campanhas da Dácia, ficou profundamente impressionado com a transformação operada por Lúcio. Em relatórios enviados a Roma, descrevia como um prisioneiro cristão havia conseguido resolver problemas sanitários que afligiam a guarnição há décadas. Mais importante, relatava como a presença de Lúcio havia melhorado o moral das tropas, reduzindo deserções e aumentando a disciplina militar. Esses relatórios chegaram ao conhecimento do próprio imperador, que ficou intrigado com a história do ex-patrício que transformava latrinas em locais de cura e renovação espiritual. Ordenou uma investigação secreta sobre as atividades de Lúcio, enviando agentes disfarçados de comerciantes para observar a situação no forte militar. O que descobriram surpreendeu até mesmo os observadores mais céticos. Lúcio havia criado uma comunidade cristã próspera num dos locais mais improváveis do império. A comunidade que se formava ao redor de Lúcio incluía não apenas soldados romanos, mas também tribos germânicas locais que haviam sido pacificadas pela presença romana na região. Sua capacidade de superar barreiras linguísticas e culturais através de ações práticas impressionava a todos. Germanos que tradicionalmente eram hostis aos romanos começaram a colaborar na manutenção das instalações sanitárias do forte. Soldados que antes se consideravam inimigos naturais dos bárbaros passaram a trabalhar lado a lado com eles em projetos de melhoria da infraestrutura. Mas foi durante o inverno rigoroso do terceiro ano de seu exílio que Lúcio enfrentou sua prova mais severa. Uma tempestade de neve excepcional bloqueou o forte por semanas, impedindo a chegada de suprimentos e deixando a guarnição à beira da inanição. As latrinas gelaram completamente, criando condições sanitárias ainda piores que as originais. Doenças se espalharam rapidamente entre homens enfraquecidos pela fome e pelo frio extremo.
Foi nesse momento de desespero coletivo que Lúcio demonstrou a verdadeira medida de sua transformação espiritual. Apesar de estar tão fraco quanto qualquer outro membro da comunidade, ele assumiu as tarefas mais repugnantes e perigosas. Quebrava manualmente o gelo que bloqueava as latrinas, expondo-se a temperaturas letais. Distribuía sua ração de comida entre os mais fracos, incluindo soldados que inicialmente o haviam tratado com hostilidade. Cuidava pessoalmente dos doentes, limpando seus dejetos e oferecendo conforto espiritual nos momentos de agonia. Durante as longas noites de inverno, quando o vento uivante tornava impossível qualquer atividade externa, Lúcio reunia a comunidade na latrina principal, que havia se tornado o local mais aquecido do forte devido ao sistema de braseiros que ele improvisara. Ali, a luz tremulante das chamas contava histórias sobre a vida de Jesus Cristo, estabelecendo paralelos entre os sofrimentos do Salvador e as provações que todos estavam enfrentando naquele momento. Suas palavras ganhavam poder especial por serem pronunciadas no cenário mais humilde possível. Como poderia haver falsidade ou pretensão nas palavras de um homem que escolhera viver numa latrina militar? Como duvidar da sinceridade de alguém que abandonara todos os privilégios sociais para servir aos mais necessitados? Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. A transformação espiritual de Lúcio atingiu seu auge durante uma noite particularmente terrível, quando a temperatura caiu tanto que vários soldados morreram congelados em seus postos. Encontrado na manhã seguinte pelos companheiros, ele estava ajoelhado na latrina principal, as mãos levantadas em oração, o corpo coberto por uma fina camada de gelo. Mas seus olhos permaneciam abertos, fixos no céu estrelado visível através de uma abertura no teto, e um sorriso sereno iluminava seu rosto transfigurado. Os soldados que o encontraram relataram mais tarde que, apesar das condições extremas, Lúcio parecia estar em paz absoluta. Seu corpo havia finalmente sucumbido às privações de anos de sofrimento, mas sua expressão facial sugeria que ele havia alcançado uma forma de transcendência que tornava irrelevante toda a dor física. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A notícia da morte de Lúcio espalhou-se rapidamente através da fronteira germânica, levada por comerciantes, soldados transferidos e tribos nômades que haviam conhecido sua história. Em poucos meses, relatos sobre o ex-patrício romano que encontrava santidade numa latrina militar chegaram às principais cidades do império. Sua biografia tornou-se lenda, inspirando conversões em massa ao cristianismo em regiões onde a nova religião anteriormente encontrava resistência. O paradoxo final da vida de Lúcio revelou-se nos anos seguintes à sua morte. O forte militar onde ele passou seus últimos anos tornou-se local de peregrinação para cristãos de todo o império. A latrina onde ele morreu foi transformada em capela, decorada com mosaicos que rivalizavam em beleza com aqueles das antigas termas romanas que ele frequentava na juventude. Peregrinos vinham de lugares distantes para orar no local onde um homem havia encontrado Deus em meio à sujeira e degradação mais absolutas. Mais ironicamente ainda, os sistemas sanitários desenvolvidos por Lúcio durante seu exílio tornaram-se modelo para instalações militares em toda a fronteira romana. Engenheiros imperiais estudaram suas inovações, incorporando suas técnicas em projetos oficiais. O homem que havia sido punido por rejeitar a civilização romana acabou contribuindo para seu aperfeiçoamento técnico. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. As autoridades romanas, que esperavam que o exílio de Lúcio servisse de exemplo intimidador para outros cristãos, descobriram que haviam criado um mártir ainda mais poderoso que se tivessem simplesmente o executado em Roma. Sua história demonstrava que a fé cristã podia florescer nas circunstâncias mais adversas, transformando locais de degradação em espaços sagrados através do poder do amor e do serviço desinteressado. A legacy de Lúcio Cornélios transcendeu as limitações temporais e geográficas de sua época. Séculos depois, quando o Império Romano havia desmoronado e o cristianismo se tornava a religião dominante na Europa, sua história ainda era contada como exemplo supremo de como a verdadeira nobreza espiritual independe de circunstâncias externas.
Monges medievais copiavam manuscritos contando sua vida, inserindo sua biografia entre os grandes santos da Igreja primitiva. Mesmo os aspectos mais escatológicos de sua história, a obsessão com latrinas e sistemas sanitários ganharam significado teológico profundo. Teólogos cristãos interpretaram sua jornada através dos espaços mais íntimos da condição humana como metáfora perfeita da encarnação divina. Assim como Cristo havia se humilhado assumindo forma humana, Lúcio havia encontrado o sagrado nos aspectos mais humilhantes da existência corporal. A ironia suprema reside no fato de que Lúcio, que rejeitara os banhos luxuosos da aristocracia romana em busca de pureza espiritual, acabou transformando os espaços sanitários mais degradantes do império em locais de encontro com o divino. Sua vida demonstrou que a verdadeira purificação não vinha de óleos perfumados e águas cristalinas, mas da disposição para servir aos outros mesmo nas circunstâncias mais repugnantes. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A tentativa das autoridades romanas de humilhar Lúcio confinando-o em latrinas imundas acabou revelando a verdadeira natureza de sua grandeza espiritual. Ele provou que nenhuma degradação externa pode corromper uma alma verdadeiramente purificada pela fé. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Hoje, quando visitantes percorrem as ruínas das antigas termas romanas, admirando a sofisticação dos sistemas hidráulicos e a beleza dos mosaicos decorativos, poucos imaginam que em locais semelhantes, um homem descobriu que a verdadeira limpeza vem de dentro, que a verdadeira nobreza independe de privilégios sociais e que o sagrado pode florescer nos lugares mais inesperados. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. A história de Lúcio Cornélios permanece como testemunho eterno de que a grandeza humana não se mede pelos padrões convencionais de sucesso ou fracasso, mas pela capacidade de transformar sofrimento em compaixão, humilhação em humildade e degradação em oportunidade para servir ao próximo. Nos momentos finais de sua vida, ajoelhado numa latrina militar gelada, ele havia alcançado uma forma de pureza que nem todos os banhos perfumados do império poderiam proporcionar.